presidente da Assembleia do Rio, Jorge Pisciani, vira alvo de operação da Polícia Federal. O estado de Goiás tem índices de abastecimento de gasolina lá embaixo e já tem locais que já falta gasolina, diesel e etanol. Forças Armadas fazem treinamento com militares de mais de 22 países na Amazônia. Olá, boa noite para você. Em Goiás, a falta de gasolina leva pessoas a fazerem fila em frente aos postos. Este é o sinal mais comum entre frentistas e motoristas nos últimos dias. Não tem combustível, nem. Oxi, o que está acontecendo? Mas não deu a greve lá, não? Lamentável, a gente tem que andar na cidade e ver se encontra gasolina. Segundo o Sindicato dos Postos, 60 cidades do interior estão com problemas no abastecimento. Em Jataí e Anicuns, mais filas. Em Itapuranga, motoristas registraram a disputa pelos últimos litros. É uma vergonha, a gente está passando por isso. Em Goiânia, a falta de combustível atinge 70 postos. Aqui flagramos as últimas gotas. Acabou geral, tudo. O protesto reúne motoristas de aplicativos, mototaxistas, caminhoneiros. O bloqueio começou na segunda-feira, quando os manifestantes fecharam as 23 distribuidoras para protestar contra os valores parecidos nas bombas e o preço dos combustíveis. Goiânia é a capital com a gasolina mais cara. 1.100 caminhões deixaram de sair das distribuidoras e 25 milhões de litros de combustíveis não chegaram aos postos. Os manifestantes dizem que o abastecimento de veículos de serviços públicos está liberado. O presidente da Assembleia do Rio, Jorge Pisciani, e o seu filho, Felipe Pisciani, foram levados hoje para prestar esclarecimentos à Polícia Federal, juntamente com Jacob Barata Filho. O esquema envolve pagamento de propina e favorecimento de empresas de transporte no Rio. Do avião direto para o interrogatório. Jorge Pisciani foi escoltado por policiais federais desde a saída do aeroporto Santos Dumont até a sede da Polícia Federal. O filho dele, Felipe Pisciani, foi preso em Uberlândia, Minas Gerais. Na chegada ao Rio, foi hostilizado. A Operação Cadeia Velha faz referência à época do Brasil Colônia. Para o Palácio Tiradentes, onde hoje funciona a Assembleia Legislativa, eram mandados aqueles que se rebelavam contra as leis da coroa. É mais um desdobramento da Operação Lava Jato, que já condenou o ex-governador Sérgio Cabral. Políticos do PMDB do Rio, como os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, também foram levados à sede da Polícia Federal. Os pedidos de prisão preventiva contra Pisciani e os dois parlamentares, que têm foro privilegiado, ainda serão analisados pelo Tribunal Regional Federal. Albertassi chegou a ser indicado pelo governador Luiz Fernando Pezão a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas a Justiça suspendeu a nomeação. Entendemos fundamental que esses personagens sejam alijados da vida pública, aplicando-se o devido processo legal e as penas decorrentes do seu atuar criminoso. Pelas investigações, o esquema de corrupção mantido pelos empresários do setor de transportes teve origem na Assembleia Legislativa do Rio, quando foi presidida por Sérgio Cabral, cargo herdado por Jorge Pisciani em 2 momentos, e depois por Paulo Melo. O esquema ganhou ainda o reforço do líder do governo Pezão na casa, Edson Albertassi. Os deputados votavam leis que beneficiavam as empresas de ônibus e, em troca, recebiam propina da Federação de Transporte. Foram presos hoje o empresário Jacob Barata Filho e o ex-presidente da FETranspor, Leles Teixeira. Os dois já tinham sido presos em julho na Operação Ponto Final, mas tiveram a prisão relaxada por ordem do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Os empresários são acusados de pagar propinas aos políticos. Enquanto o Rio de Janeiro definha a ponto de estarmos nessa verdadeira situação de caos social, esses sujeitos se empapuçam com o dinheiro da corrupção. 8 homens armados invadiram um hotel de luxo em São Paulo. Os peritos vasculharam o prédio em busca de pistas deixadas pelos assaltantes. O hotel de luxo fica no Jardim Paulista, região sofisticada de São Paulo.
O assalto foi no começo da madrugada. Os criminosos estavam bem vestidos e não se preocuparam em esconder o rosto. Enquanto alguns assaltantes seguiram para dentro do hotel, este outro tentava apagar os registros das câmeras de vigilância. Este hóspede, que chegou no carro preto logo depois dos assaltantes, foi rendido. Seu Samir é libanês e mora no litoral paulista. Ele ficou assustado com o que viu. É horrível. 1 hora na mira da arma. Eu vivia guerra no Líbano, aqui dá mais medo. Na fuga, os assaltantes levaram o carro dele e o de outro hóspede. O veículo do aposentado foi abandonado a 300 metros do hotel. Este gari encontrou o carro e chamou a polícia. É estranho parar num lugar que não pode parar. Um carro desse, com a chave no contato, gari investigativo. Além do hóspede, 5 funcionários foram mantidos reféns. Os assaltantes levaram cerca de R$2 mil do cofre da recepção do hotel e também um caixa eletrônico utilizado para a conversão de euro e dólar em moeda brasileira. Segundo a polícia, neste equipamento havia cerca de R$5 mil. Forças Armadas fazem treinamento para militares de mais de 22 países na Amazônia, na Tríplice Fronteira. Tanques de combustível explodem durante o abastecimento de uma balsa no Rio Solimões. Passageiros em desespero pedem socorro. Barcos da Marinha Brasileira aparecem para isolar a área, apagar o fogo e salvar os que pularam na água. A Defesa Civil e os bombeiros completam o resgate dos feridos. Tudo isso é uma simulação. A ação em Tabatinga, no oeste do Amazonas, faz parte de um treinamento para assistência e ações humanitárias, promovido pelas Forças Armadas Brasileiras. Nós acompanhamos. Foram 3 horas de voo de Manaus em avião militar até a região da Tríplice Fronteira, com Peru e Colômbia. Aqui a atividade começa com o toque da alvorada. O Exército montou uma gigantesca estrutura para abrigar 2.000 soldados do Brasil, do Peru, da Colômbia e dos Estados Unidos, além de observadores militares de outros países. O objetivo é intensificar a presença nessa região remota do país e preparar o Exército para lidar com epidemias, enchentes, incêndios florestais e até com grandes deslocamentos de refugiados, como os que têm acontecido na Europa nos últimos anos. A crise econômica na Venezuela já provocou um fluxo de 30.000 refugiados ao estado de Roraima, na fronteira norte do Brasil. Não há como nós fazemos adaptações imediatas. Isso não há. Há necessidade de um planejamento adequado, refinado. Os soldados brasileiros demonstraram que são treinados para sobreviver na selva por meses. Neste acampamento, eles mostram como é possível retirar da mata tudo o que precisam. Os peixes formam a base principal do cardápio. Apenas os militares brasileiros utilizaram armas durante o exercício. O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, acompanhou parte do treinamento e rebateu as críticas de que a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos na Amazônia põe em risco a soberania do Brasil. Porque só os Estados Unidos que vêm aqui colaborar conosco são o problema. Isso é uma visão míope, isso é uma visão estreita, porque nós já participamos desse mesmo exercício nos Estados Unidos sem qualquer problema. Os exercícios chegaram ao fim, mas os soldados devem se preparar para os desafios do dia seguinte, na maior floresta tropical do planeta. Selva! Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Tenha uma boa noite.